O canal Aqui Tem História apresenta o protestantismo antes de Lutero, os hussitas, a Igreja do Cálice. Os hussitas, tcheco, os Itelkalinici, povo do Cálice, eram os seguidores do movimento cristão proto-protestante tcheco, que tinha como base as ideias do filósofo Jan Hus, um dos primeiros homens a pregar pela reforma na Igreja Católica, e por consequência um dos precursores da reforma protestante no Reino da Boêmia, atual República Tcheca. Os ensinamentos de Hus foram basicamente um produto de seu tempo e conflitos. O movimento mais tarde se juntou à reforma protestante. No Concílio de Constança, em 1415, as ideias de Jan Hus foram condenadas, e em 6 de julho de 1415, Hus foi queimado vivo por heresia contra as doutrinas da Igreja Católica. Hus manteve uma posição muito crítica perante o poder eclesiástico, posições muito próximas às de John Wycliffe e os valdenses, opiniões que influenciaram Martinho Lutero. Os hussitas foram divididos em dois grupos, os moderados, que é uma corrente de pensamento cristão que afirma que a Eucaristia deve sempre ser administrada a todos os fiéis em ambas as espécies, ou seja, pão e vinho. Na prática de algumas igrejas, principalmente católicas, tradicionalmente apenas os sacerdotes bebem o vinho consagrado durante a celebração. E os radicais taboritas, da cidade de Tábor, no sul da Boêmia. No taboritismo, o objetivo era formar uma comunidade que restaurasse o cristianismo primitivo. Desse modo rejeitavam rituais, sacerdotes, relíquias, imagens da veneração dos santos, o juramento, o ministério da alma, culto pós-morte, e outros dogmas e sacramentos como confissão. Por outro lado, entendiam que o batismo era um sacramento válido. Algumas doutrinas hussitas, comunhão sob as duas espécies, os comungantes deveriam comer a hóstia e beber vinho. Liberdade de pregação. Pobreza da igreja. Punição dos pecados mortais sem distinção da posição de nascimento do pecador. Em 1420, após a morte do rei Venceslau, o Papa Martinho V convocou os católicos do Ocidente a pegarem em armas contra os hussitas, declarando uma cruzada, e seguiram-se 12 anos de guerra. Em 23 de março de 1430, Joana d'Arc ditou uma carta que ameaçava liderar um exército cruzado contra os hussitas, a menos que eles voltassem à fé católica, mas sua captura pelas tropas inglesas e borgonhesas 2 meses depois a impediria de cumprir essa ameaça. Em 1434 terminou a Guerra Hussita com a vitória dos hussitas, particularmente dos hussitas moderados. Em meados do século XV, após a morte do jovem rei Ladislau, o póstumo da Hungria e Boêmia, em 1457, o regente Jorge de Podrade, de inclinações hussitas, se coroou como rei dos tchecos e enganou os bispos católicos da Hungria, a quem havia prometido converter-se para o catolicismo. O movimento chega ao fim com a morte do único rei e líder hussita, Podjebrad, em 1471. Finalmente acabou a ameaça. Para a Boêmia e seus sucessores serão todos católicos. A maioria dos hussitas da Boêmia foram influenciados, no século XVI, por Lutero. Os taboritas mais ardentes entraram na Igreja dos Irmãos Morávios. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações e até breve.